Um jovem milionário encontra dois pequenos gêmeos orando no túmulo de sua esposa no meio do inverno. Mas quando ele ouve o que eles sussurram, ele congela e começa a chorar. O vento cortante do inverno chicoteou através das lápides do Greenwood Memorial Gardens, arrancando as últimas folhas secas, agarrando-se teimosamente aos galhos das árvores. Jack Thompson ajustou seu cachecol de caxemira em volta do pescoço, mais por hábito do que necessidade. O frio que ele sentia vinha de dentro, um arrepio que nenhuma peça de roupa cara poderia aliviar. Fazia exatamente 1 ano desde que Sarah faleceu. 1 ano desde que seu mundo desmoronou em uma série de bips de hospital e olhares simpáticos da equipe médica. As solas de seus sapatos italianos rangeram contra o cascalho do caminho sinuoso que levava ao mausoléu da família Thompson. Uma rota que ele agora podia andar com os olhos fechados depois de tantas visitas. Mas hoje, algo parecia diferente. Ainda a vários metros do túmulo de Sarah, Jack notou um movimento incomum. Duas pequenas figuras estavam diante da lápide de mármore branco. Crianças, gêmeos, pelo que ele podia dizer, com cabelos claros e casacos azul marinho combinando. Eles não poderiam ter mais de 5 ou 6 anos de idade. Jack diminuiu o passo, uma sensação estranha rastejando em seu peito. Quem eram estas crianças? Por que eles estariam visitando o túmulo de sua esposa? Seus dedos instintivamente apertaram o buquê de rosas brancas que ele carregava, as favoritas de Sarah. Os meninos estavam sussurrando um para o outro, alheios à sua presença. Jack rastejou mais perto, parcialmente escondido atrás de um antigo cipreste. "Você acha que a tia Sarah pode nos ver daqui, Noah?" perguntou um dos meninos, ajustando uma luva que continuava escorregando. "Claro que sim, Ethan. Mamãe disse que do céu. Ela pode ver tudo." O outro respondeu com a certeza que só as crianças possuem. Jack sentiu seu coração pular uma batida. Tia Sarah. Um turbilhão de pensamentos inundou sua mente, e uma possibilidade que ele não havia ousado considerar por anos começou a tomar forma. "Sabe", Noah continuou, puxando algo do bolso de seu casaco. "Eu fiz um desenho para ela. Quer ver?" Ethan moveu-se para mais perto de seu irmão enquanto ele desdobrava um pedaço de papel colorido. "É bonito. Você a desenhou com asas?" "Sim, porque agora ela é um anjo. Mamãe sempre diz que a tia Sarah era um anjo mesmo antes de ir para o céu." Jack observou a cena congelado no lugar. Cada palavra dessas crianças parecia uma revelação dolorosa, reabrindo feridas que ele pensava terem cicatrizado. "Você acha?" Ethan hesitou, sua voz tremendo ligeiramente. "Você acha que ela pode ajudar mamãe?" Noah colocou um braço em volta dos ombros de seu irmão. "É por isso que viemos aqui hoje, certo? Para pedir a ela ajuda." Os gêmeos ajoelharam-se simultaneamente na grama fria, suas pequenas mãos entrelaçadas. O peito de Jack apertou enquanto ele os observava fechar os olhos e começar a orar. "Tia Sarah", Noah começou, sua voz infantil carregando uma seriedade tocante. "Nós nunca te conhecemos, mas a mamãe sempre fala sobre você. Ela disse que você era a pessoa mais gentil do mundo e que você sempre ajudava a todos." Ethan acrescentou. É por isso que viemos perguntar. Você pode ajudar nossa mamãe? Ela está muito doente. Os médicos disseram que ela precisa de um rim novo." Noah continuou, apertando a mão de seu irmão mais forte. "Nós não sabemos realmente o que isso significa, Dia. Mas a mamãe está sempre cansada e triste. E às vezes ela chora sozinha em seu quarto." Ethan disse, sua própria voz tremendo. "Nós fingimos que não vemos para que ela não se sinta pior." Jack sentiu lágrimas rolando por suas bochechas antes mesmo de perceber que estava chorando. Elas não eram as lágrimas silenciosas e controladas que ele derramara no funeral de Sarah, mas soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Emily, sua irmã, estava doente, gravemente doente, e seus filhos, sobrinhos que ele nem sabia que existiam, estavam aqui orando no túmulo de Sarah,
pedindo um milagre. Por favor, tia Sarah, os gêmeos disseram juntos. Ajude nossa mamãe a melhorar. Noah cuidadosamente colocou o desenho no túmulo, ancorando-o com uma pequena pedra para que o vento não o levasse embora. As crianças ficaram assim por mais alguns momentos em silêncio, ainda de mãos dadas. Ethan, Noah! A voz de uma mulher chamou de longe. É hora de ir. Os meninos levantaram-se rapidamente, fazendo uma pequena reverência ao túmulo antes de correr em direção à voz. Através de suas lágrimas, Jack os observou ir em direção a uma figura feminina esperando no portão do cemitério. Mesmo de longe, mesmo depois de todo esse tempo, seu coração reconheceu aquela silhueta. Emily, sua irmã. Quando ele finalmente se recompôs o suficiente para se aproximar do túmulo, seus olhos foram imediatamente atraídos para o desenho que os gêmeos haviam deixado para trás. Com dedos trêmulos, ele o pegou e desdobrou. Era uma representação simples desenhada a giz de cera. Uma mulher de cabelos loiros vestindo um vestido branco e asas pairando acima de outras 4 figuras. 2 pequenas de mãos dadas com uma mulher mais alta, deitada no que parecia uma cama de hospital. O mundo que ele havia construído tão cuidadosamente ao longo dos anos, um mundo de sucesso nos negócios e solidão autoimposta, começou a desmoronar à luz desta revelação inesperada. Sarah não era apenas sua esposa, ela era também a cunhada que sempre tentou manter a família unida. Mesmo quando ele e Emily se afastaram após aquela discussão devastadora, Jack cuidadosamente colocou o desenho no bolso interno de seu casaco. As rosas brancas, agora ligeiramente amassadas, foram gentilmente colocadas na lápide. Ajude-me a fazer a coisa certa, meu amor. Ele sussurrou para Sarah, tocando o mármore frio pela última vez antes de se afastar. Ele tinha muito trabalho a fazer. Ele precisava descobrir onde Emily morava, quão ruim sua condição realmente era, como abordar esta reunião após tantos anos de silêncio. Mas pela primeira vez desde a morte de Sarah, Jack Thompson sentiu algo além do vazio. Esperança. O sol de inverno estava começando a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja que faziam as lápides projetar longas sombras sobre a grama congelada. Um novo capítulo estava prestes a começar. Nascido de um encontro inesperado em uma tarde fria de inverno, e das orações inocentes de 2 crianças que, sem saber, haviam tocado profundamente o coração de um tio que nunca haviam conhecido. Jack mal dormiu aquela noite. O desenho dos gêmeos permaneceu em sua mesa de cabeceira, as figuras infantis iluminadas pela lâmpada que ele não conseguia desligar. Toda vez que ele fechava os olhos, ele via os pequenos gêmeos ajoelhados perto do túmulo de Sarah, suas vozes ecoando em sua mente. Mamãe está muito doente. Às 5h da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Sentado em seu escritório na cobertura com vista para uma cidade ainda adormecida, ele começou a planejar sua investigação. Como CEO da Thompson Enterprises, de que ele tinha os recursos e conexões para encontrar Emily. A pergunta era, por onde começar? Ele pegou seu telefone e discou um número que raramente usava. Marcos, é Jack Thompson. Eu sei que é cedo, mas eu preciso de um favor urgente. Marcus Chen era seu detetive particular de confiança, responsável por todas as principais diligências da empresa. Se alguém pudesse encontrar Emily, era ele. Eu preciso que você localize minha irmã, Emily Thompson. O último endereço conhecido era em Lakeside, mas isso foi há 8 anos. Enquanto esperava pelas descobertas iniciais de Marcos, Jack mergulhou em seus próprios recursos. Ele acessou bancos de dados, vasculhou mídias sociais, procurou por qualquer rastro digital que Emily pudesse ter deixado. A busca inicial rendeu pouco. Sua irmã sempre foi discreta, e após a desavença, ela parecia ter se tornado ainda mais reclusa. O primeiro relatório de Marcos chegou no meio da manhã. Emily havia se mudado de Lakeside há 6 anos após se casar com Michael Miller. Os gêmeos nasceram 1 ano depois. Jack sentiu uma pontada em seu peito.
Ele havia perdido o casamento de sua irmã, o nascimento de seus sobrinhos e tantos marcos importantes. Sr. Thompson, seu assistente, interrompeu seus pensamentos. Dr. Warner também está online. Ele diz que é sobre os registros médicos que você solicitou. Jack hesitou por um momento. Usar sua influência para acessar registros médicos não era exatamente ético, mas a imagem dos gêmeos orando não saía de sua mente. Dr. Warner. Sim, eu entendo confidencialidade, mas ela é minha irmã. A informação veio em pedaços, cada peça do quebra-cabeça revelando uma história que fez seu coração afundar. Emily havia sido diagnosticada com doença renal crônica há 2 anos. Sua condição havia deteriorado progressivamente. Ela estava na lista de transplantes, mas seu tipo sanguíneo raro tornava a espera ainda mais agonizante. Naquela tarde, Marcos enviou um relatório mais detalhado. Emily havia trabalhado como professora em uma escola primária local, pelo menos até sua licença médica começar. Seu marido, Michael, era um engenheiro civil, mas havia reduzido sua carga de trabalho para ajudar a cuidar dela e das crianças. Eles moravam em uma casa modesta nos subúrbios a cerca de 1 hora da cidade. Jack examinou as fotos de vigilância que Marcos havia anexado. Emily saindo de uma clínica de diálise mais magra do que ele se lembrava, mas ainda exibindo aquele sorriso gentil pelo qual ela era conhecida. Os gêmeos Ethan e Noah brincando no quintal. Michael ajudando Emily a entrar no carro após uma consulta. Estas eram cenas de uma vida familiar da qual ele havia se excluído, ou melhor, que ele havia rejeitado em um momento de raiva e orgulho. As palavras daquela última discussão ainda queimavam em sua memória. Mas agora elas pareciam tão insignificantes comparadas à gravidade da situação. No final do dia, ele tinha todas as informações necessárias. Endereço atual, rotina médica, a situação financeira da família. Os relatórios mostraram que Emily e Michael haviam recentemente feito uma hipoteca em sua casa, provavelmente para cobrir as crescentes despesas médicas. Jack levantou-se e caminhou até a janela de seu escritório. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu com os mesmos tons que ele havia visto no cemitério no dia anterior. Em algum lugar não muito longe, sua irmã estava lutando contra uma doença grave enquanto seus filhos oravam por um milagre. Ele pegou o telefone mais uma vez. Marcos, eu preciso que você faça mais uma coisa. Eu quero um dossiê completo sobre doação de rim vivo, procedimentos, riscos, tempo de recuperação, tudo. Sua mão tremeu ligeiramente enquanto ele arquivava os relatórios em uma pasta. Amanhã ele visitaria Emily, mas primeiro ele precisava processar tudo o que havia descoberto. Ele tinha que se preparar não apenas para a reunião, mas para a possibilidade de que ele poderia ser a ajuda que sua irmã tão desesperadamente precisava. No caminho para casa, ele parou no cemitério novamente. O desenho dos gêmeos havia sido levado pelo vento, mas as rosas que ele havia deixado ainda estavam lá, suas pétalas brancas brilhando no crepúsculo. Você sempre disse que eu era muito teimoso, Sarah. Ele murmurou para o túmulo. Mas talvez desta vez essa teimosia possa fazer algo bom. Ele voltou para sua cobertura e passou horas organizando documentos, fazendo anotações, preparando-se para todos os cenários possíveis da reunião. Como ele explicaria sua aparição repentina? Como ele justificaria os anos de silêncio? Como ele poderia oferecer ajuda sem parecer condescendente? À meia-noite, exausto, mas determinado, Jack finalmente permitiu-se deitar. Amanhã seria um dos dias mais importantes de sua vida. O dia em que ele tentaria consertar o maior erro que já havia cometido. O sono veio gradualmente, embalado pela esperança de que não era tarde demais para reconstruir as pontes que ele havia queimado. Em seus sonhos, ele viu Sarah sorrindo assim, como no dia em que ela o apresentou a Emily. Família é para sempre, ela costumava dizer. Era hora de provar que ela estava certa. Jack colocou o último relatório de Marcos em sua pasta de couro e olhou para o relógio. 10 da noite. Em apenas algumas horas,
Ele enfrentaria o momento que ele vinha evitando por 8 anos. Ele serviu-se de um dedo de uísque e caminhou até a janela de sua cobertura, observando as luzes da cidade que nunca pareciam dormir. O líquido âmbar em seu copo o lembrou do antigo armário de bebidas de seu pai, o mesmo que Emily havia lutado tanto para manter. Então, como uma avalanche, as memórias que ele havia trancado por tanto tempo irromperam sem aviso. Há 8 anos, a Thomson Enterprises ainda não ocupava um arranha-céu inteiro, mas já era impressionante o suficiente para intimidar Emily quando ela entrou naquela tarde chuvosa de março. Sarah estava com ela, como sempre estava quando sentia que os irmãos precisavam conversar. Jack, nós precisamos discutir a casa de nossos pais. Emily havia dito, suas mãos agarrando nervosamente uma bolsa desgastada. Você não pode simplesmente vendê-la sem me consultar. Na verdade, eu posso, ele respondeu, sem tirar os olhos da tela do computador. O testamento me nomeou o único executor da propriedade. Foi decisão do papai. Mas aquela casa, ela guarda nossas memórias, Jack. Nossa infância inteira está lá. Memórias não pagam as contas, Emily. A empresa está expandindo e nós precisamos do capital. Sarah, sentada silenciosamente no sofá do escritório, moveu-se desconfortavelmente. Ela sempre odiou quando ele usava aquele tom frio e profissional, especialmente com a família. Não é só sobre dinheiro, Emily levantou a voz. Uma ocorrência rara para seu comportamento normalmente calmo. Você está apagando nossa história. Primeiro foi a mobília antiga que você leiloou. Então a coleção de livros do papai que você vendeu para um colecionador. História? Jack finalmente se levantou, sua voz pingando amargura. Que história, Emily? Aquela onde o papai estava morrendo dia a dia, enquanto você estava do outro lado do mundo, perseguindo seus sonhos idealistas. A história da mamãe pedindo por você em seu leito de morte. Isso não é justo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Emily. Eu estava fazendo o trabalho humanitário. Eles disseram que entenderam que estavam orgulhosos. Orgulhoso? Jack soltou uma risada humilhante. Você sabe o que é orgulho? Construir algo do zero. Transformar um pequeno negócio familiar em um império. Isso é honrar o legado do papai. Não fugir dele. Jack, por favor. Sarah interveio gentilmente, levantando-se para ficar ao lado dele. Vocês dois estão deixando velhas feridas. Velhas feridas? Emily interrompeu, sua voz tremendo. Ele sempre foi assim, Sarah. Ele mede tudo em dólares e centavos. Ele até transformou o amor de nossos pais em uma competição. Pelo menos eu estava aqui. Jack bateu as mãos na mesa, fazendo os porta-retratos balançarem. Enquanto você estava lá fora salvando o mundo, eu estava segurando a mão da mamãe durante a quimioterapia. Eu estava gerenciando a medicação do papai, observando-o perder sua memória dia após dia. Sarah tentou novamente. Jack, seu pai sempre disse que seu maior tesouro era ter 2 filhos que... Não, Jack a interrompeu. Anos de ressentimento transbordando. Não me dê os chavões do papai. Você não tem esse direito. Você não é realmente família, Sarah. Ser minha esposa não te dá esse direito. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Jack viu o exato momento em que suas palavras atingiram Sarah como um tapa. Emily deu um passo à frente para abraçar sua cunhada protetoramente, seus olhos brilhando de raiva. Como você ousa? Sarah é mais família do que você jamais foi. Ela nunca transformou o amor em um jogo de números. Saia, Jack disse com os dentes cerrados. Saia do meu escritório. A casa será vendida amanhã e não há nada que você possa fazer a respeito. Emily caminhou até a porta, mas antes de sair, ela se virou uma última vez. Papai costumava dizer que você tinha os olhos dele, mas agora tudo o que eu vejo é frieza neles. Você não vendeu apenas nossa casa, Jack. Você vendeu sua alma. No presente, Jack pousou seu copo vazio na mesa, suas mãos tremendo ligeiramente. Sarah nunca mais mencionou aquela tarde, mas algo mudou.
Ao longo dos 3 anos que se seguiram antes de sua morte, ela tentou inúmeras vezes reunir os irmãos. Em seu leito de morte, entrando e saindo de um sono induzido por morfina, ela ainda sussurrava: "Prometa-me que você encontrará Emily. Família é para sempre." Ele prometeu mais para dar-lhe paz do que porque ele realmente pretendia cumprir. E depois que Sarah faleceu, a solidão apenas solidificou as paredes que ele havia construído ao seu redor. Até ontem, quando duas pequenas vozes no cemitério derrubaram todas as suas defesas. Jack pegou seu telefone e releu a última mensagem de Marcos. Endereço confirmado. Rua Oak 237. Emily geralmente volta da diálise por volta das 10 horas. Amanhã. Amanhã ele enfrentaria as consequências de suas escolhas, suas palavras duras, seu orgulho excessivo. Amanhã ele tentaria consertar o que ele havia quebrado 8 anos antes. Você estava certa, Sarah. Ele murmurou para o silêncio de sua cobertura. Família é para sempre, e amanhã eu vou provar isso. Amanhã mal havia raiado quando Jack estacionou seu Mercedes na rua Oak. A casa número 237 parecia exatamente como nas fotos do relatório. Modesta, bem cuidada, com um pequeno quintal espalhado com brinquedos de crianças. Prova que os gêmeos moravam lá. Um balanço simples pendurado em uma árvore velha, balançando suavemente na brisa da manhã. 9h45. De acordo com a informação de Marcos, Emily estaria de volta da diálise em breve. Jack ajustou sua gravata pela 10ª vez. O mesmo hábito nervoso que Sarah sempre achava divertido. Hoje ele usava um terno mais simples, propositalmente evitando a ostentação que costumava irritar tanto Emily no passado. 10h05. Um Volkswagen azul virou a esquina, desacelerando enquanto se aproximava da casa. Jack reconheceu o motorista das fotos dos relatórios. Michael Miller, marido de Emily. No banco do passageiro, sua irmã parecia exausta, sua cabeça apoiada na janela. O momento que ele havia ensaiado dezenas de vezes em sua mente nas últimas 24 horas havia finalmente chegado. Jack saiu de seu carro, pernas tremendo ligeiramente, enquanto ele caminhava em direção à entrada da garagem. Michael o notou primeiro, sua expressão mudando de curiosidade para reconhecimento para preocupação. Emily levantou os olhos quando o carro parou, e por um momento o tempo pareceu parar. Jack viu o exato instante em que ela o reconheceu. Seus olhos se arregalaram, sua mão voou para cobrir sua boca, e toda a cor esvaiu-se de seu rosto já pálido. Jack, ela sussurrou através da janela parcialmente aberta. Michael rapidamente saiu do carro, posicionando-se protetoramente entre os irmãos. Emily, você quer que eu peça para ele ir embora? Emily não respondeu imediatamente. Seus olhos, tão semelhantes aos de sua mãe, examinaram Jack como se ele fosse um enigma não resolvido. Finalmente, ela deu um pequeno aceno de cabeça. Está bem, Michael. Você poderia nos dar um minuto? Michael hesitou, claramente relutante em deixá-la sozinha, mas eventualmente ele assentiu. Eu estarei lá dentro se você precisar de mim. Antes de ir, ele lançou a Jack um olhar de aviso. Os irmãos permaneceram em silêncio por longos momentos, o peso de 8 anos de separação pairando entre eles como uma parede invisível. Emily parecia ainda mais frágil de perto, suas bochechas encovadas e seus olhos rodeados por olheiras que falavam de sua luta. Como? Como você me encontrou? Ela finalmente perguntou, sua voz instável. Jack deu um passo à frente, parando quando a viu recuar ligeiramente. Eu vi seus filhos ontem no cemitério. Eles estavam orando no túmulo de Sarah. Emily fechou os olhos, a compreensão se instalando sobre suas feições cansadas. Os meninos, eles continuavam pedindo para ver a tia Sarah. Eu não sabia que você ainda ia lá. Todo primeiro dia do mês, Jack respondeu suavemente. Assim como você. Um soluço escapou dos lábios de Emily, antes que Jack pudesse reagir.
Suas pernas cederam. Ele se moveu instintivamente, pegando-a antes que ela caísse. Aquele contato físico quebrou suas defesas. Emily começou a soluçar, seus braços finos agarrando-se ao casaco de Jack, como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Eu sinto muito, Jack sussurrou, sua própria voz rouca de emoção. Perdoe-me, Emily. Por favor, perdoe-me. Eles permaneceram assim por vários minutos, abraçando-se na entrada da garagem, anos de raiva e anseio dissolvendo-se em lágrimas. Quando Emily finalmente se afastou, seus olhos estavam vermelhos, mas eles mantinham uma nova luz. Você quer entrar? Os meninos estão na escola e eu acho que temos muito a conversar. O interior da casa era quente e acolhedor, cheio de fotos de família e arte infantil. Jack notou uma foto emoldurada na prateleira da sala de estar, uma foto antiga do último Natal que todos passaram juntos. Sarah estava lá sorrindo entre os irmãos. Você gostaria de um café? Emily ofereceu mais como um gesto de rotina do que um convite real. Na verdade, Jack disse, puxando uma pasta de sua maleta, eu acho que precisamos discutir sua saúde primeiro. Emily congelou a meio caminho da cozinha. Como? Eu sei sobre a doença renal. Eu sei sobre a diálise e a lista de transplantes, Jack disse, hesitando. Eu também sei que você e Michael refinanciaram sua casa para pagar o tratamento. Você não tinha o direito, Emily murmurou. Mas sua voz não tinha raiva, apenas exaustão. Não depois de todo esse tempo. Você está certa, eu não tinha. Jack concordou, sentando no sofá. Assim como eu não tinha o direito de dizer aquelas coisas horríveis há 8 anos, para machucar você e Sarah daquele jeito. Emily sentou-se na poltrona oposta, suas mãos tremendo ligeiramente. Por que agora, Jack? Por que depois de tanto tempo? Porque ontem eu ouvi seus filhos pedindo um milagre a Sarah. Porque eles não deveriam ter que orar por sua mãe quando eles têm um tio que pode ajudar. Jack inclinou-se para a frente. Porque Sarah me fez prometer em seu leito de morte que eu te encontraria, e eu quebrei essa promessa por tempo demais. As lágrimas de Emily voltaram. Ela continuou tentando nos reunir mesmo depois daquela briga terrível, até o fim. Eu sei, e eu era muito teimoso, muito orgulhoso para ouvir. Jack respirou fundo. Emily, sobre a casa de nossos pais? Não. Ela interrompeu gentilmente. Nunca foi sobre a casa, Jack. Era sobre você reduzir tudo a números ativos e passivos. Era sobre você esquecer que a família não pode ser calculada em uma planilha. E você ir para o outro lado do mundo não era apenas sobre ajudar os outros, Jack disse sem acusação. Era sobre escapar das expectativas do papai e da sombra do império que ele construiu. Emily assentiu lentamente. Talvez nós dois estivéssemos fugindo, cada um à sua maneira. Você se escondeu atrás dos números, eu atrás do trabalho humanitário. Mamãe e papai ficariam desapontados com quem nos tornamos, Jack murmurou. Não por nossos caminhos escolhidos, mas por deixarmos que nos separassem. Sarah costumava dizer, Emily sorriu tristemente, que éramos muito teimosos para nosso próprio bem, que um dia nos custaria caro. E custou, Jack concordou. Havia nos custado anos que não podemos recuperar. Custou-nos momentos que deveríamos ter compartilhado, como o nascimento dos gêmeos, Ethan e Noah. Emily disse, eles são a luz da minha vida. Mesmo agora, com tudo tão difícil, eles encontram motivos para sorrir. Eles são incríveis. Jack sorriu. O desenho que eles deixaram no túmulo de Sarah. Emily, por que você não me procurou quando ficou doente? Emily evitou seus olhos. Orgulho, talvez. Ou medo. Medo de que você me rejeitasse, que você machucasse os meninos. E depois disso, parecia que era tarde demais. Nunca é tarde demais para a família. Jack repetiu o mantra de Sarah. Emily, eu quero ajudar. Não por culpa ou obrigação, mas porque você é minha irmã. Porque seus meninos maravilhosos são meus sobrinhos. Porque é o que Sarah teria querido.
Jack, eu não posso aceitar seu dinheiro. Não é sobre dinheiro, ele interrompeu gentilmente. É sobre família. É sobre consertar meus erros antes que seja realmente tarde demais. Emily cobriu o rosto com ambas as mãos, seus ombros tremendo com soluços contidos. Jack levantou-se e ajoelhou-se ao lado dela, pegando suas mãos nas suas. Deixe-me ajudar, Emily. Deixe-me ser seu irmão novamente. Justo então, a porta da frente abriu e Michael entrou com os gêmeos, que haviam acabado de voltar da escola. Os meninos pararam, olhando curiosamente para o estranho, segurando as mãos de sua mãe. Meninos, Emily chamou, enxugando suas lágrimas. Venham aqui. Eu quero que vocês conheçam alguém muito especial. Este é seu tio Jack. Ethan e Noah se aproximaram timidamente, seus olhos movendo-se de sua mãe para este homem desconhecido. O coração de Jack se apertou quando ele reconheceu as mesmas expressões que ele havia visto no cemitério. Você é amigo da tia Sarah? Noah perguntou cuidadosamente. Sim, Jack respondeu, sua voz embargada pela emoção. Ela era minha esposa, e ela amava muito vocês, embora nunca tenha conseguido conhecê-los. Os gêmeos trocaram olhares, então em uníssono correram para abraçá-lo. Jack os envolveu em seus braços, lágrimas rolando livremente por suas bochechas agora. Emily observava através de olhos cheios de lágrimas. Michael se aproximou e colocou uma mão gentil em seu ombro. Bem-vindo de volta à família, irmão, Emily sussurrou. Jack olhou para ela por cima das cabeças dos meninos, sorrindo através de suas lágrimas. É bom estar em casa. O sol da manhã brilhou pelas janelas da sala de estar, iluminando a foto onde Sarah sorria entre seus cunhados. De alguma forma, seu sorriso parecia ainda mais brilhante agora. 3 dias depois de sua reunião, Jack arranjou uma reunião que mudaria o curso da vida de sua família. O escritório do Dr. Warner, um dos mais renomados nefrologistas do país, estava silencioso naquela manhã de sábado. Emily sentou-se entre Jack e Michael, seus dedos nervosamente entrelaçados em seu colo, enquanto os gêmeos brincavam silenciosamente em tablets em um canto. Emily, doutor, Warner começou, ajustando seus óculos enquanto estudava uma série de resultados de testes. Seu irmão me procurou para discutir opções de tratamento mais avançadas para seu caso. Eu gostaria de apresentar algumas possibilidades que até agora não estavam disponíveis. Emily lançou um olhar incerto para Jack, que assentiu encorajadoramente. Michael apertou a mão dela. Há uma nova técnica de diálise desenvolvida na Suíça, o doutor continuou, que tem mostrado resultados excepcionais em casos como o seu. O equipamento ainda não está amplamente disponível, mas ele fez uma pausa significativa. O Sr. Thompson providenciou para que um fosse importado para nossa clínica. Jack, Emily exclamou, virando-se abruptamente para seu irmão. Você não pode simplesmente, eu posso. Jack interrompeu suavemente. E eu já fiz. A máquina chega em 2 semanas, mas isso é apenas o começo do plano de tratamento que montamos. Dr. Warner abriu uma pasta em sua mesa revelando um cronograma detalhado. Além da nova técnica de diálise, propomos um protocolo combinado com medicamentos de última geração. Isso deve melhorar muito sua qualidade de vida, enquanto esperamos por um doador compatível. Mas o custo, Emily começou, sua voz tremendo. Não está em discussão, Jack afirmou firmemente. Você é minha irmã, Emily. Por favor, deixe-me fazer isso por você, pelos meninos, por Sarah. Ouvindo o nome de Sarah, Emily fechou os olhos, lágrimas silenciosamente escorrendo por suas bochechas. Noah, sentindo a emoção de sua mãe, largou seu tablet e correu para abraçá-la. Mamãe, não chore, ele sussurrou. O tio Jack vai te ajudar a melhorar, assim como a tia Sarah pediu. Ethan também se aproximou, seus grandes olhos fixos no cronograma colorido na mesa. É como um mapa de tesouro, mamãe, para encontrar o remédio que vai te deixar melhor.
Jack sentiu seu coração apertar com a inocência de seu sobrinho. Sim, Ethan, é nosso mapa para ajudar sua mamãe a ficar saudável novamente. Dr. Warner sorriu gentilmente para as crianças antes de continuar. Nós começaremos o novo protocolo na próxima semana. Nós precisaremos fazer vários testes preparatórios primeiro. O Sr. Thompson providenciou para que você tenha um quarto privado em nossa ala de tratamento, com espaço para sua família ficar com você durante as sessões. E meu emprego? Emily perguntou, a preocupação colorindo sua voz. E as crianças? Eu cuidei disso também, Jack interveio. Eu falei com o diretor da escola. Eles vão manter sua posição de ensino, concedendo-lhe licença médica remunerada pelo tempo que você precisar. E quanto aos gêmeos, ele sorriu para eles. Que tal passar algumas tardes com seu tio depois da escola? Meu escritório tem uma sala de jogos que nunca foi usada. Os olhos dos meninos se iluminaram com a ideia, mas foi Michael quem falou. Jack, isso é mais do que poderíamos ter sonhado. Mas eu não quero que Emily se sinta pressionada. Isso é muita mudança de uma vez. Jack assentiu, solidário. Eu entendo, e eu prometo que iremos no seu ritmo. Mas Emily, ele virou-se para sua irmã. Por favor, deixe-me ajudar. Não como o CEO da Thompson Enterprises, mas como seu irmão. Como tio dos meninos, Emily olhou para os rostos ao seu redor, seu marido preocupado, seus filhos esperançosos, seu irmão determinado, o doutor paciente. Em cada um deles, ela viu um reflexo do amor que Sarah sempre insistiu que mantinha a família unida, mesmo nos tempos mais difíceis. Ok, ela finalmente concordou, sua voz suave mas firme. Mas com uma condição, qualquer coisa, Jack respondeu prontamente. Você tem que prometer que isso não é apenas sobre o tratamento, que você continuará sendo parte de nossas vidas, mesmo se algo der errado. Jack pegou as mãos dela em seus olhos. Neblina, Emily. Eu já perdi 8 anos de sua vida e os marcos dos meninos. Eu não vou perder mais um dia. Eu estou aqui para ficar. Dr. Warner pigarreou discretamente, trazendo o foco de volta para assuntos práticos. Excelente. Então, nós começaremos com o cronograma de exames. Na segunda-feira, enquanto o doutor explicava o plano em detalhes, Jack observava os gêmeos se aglomerarem ao redor do cronograma, fazendo perguntas inocentes sobre cada etapa colorida. Emily sorriu através de suas lágrimas. Michael tinha um braço protetoramente em volta dela, e pela primeira vez em muito tempo, verdadeira esperança encheu o ar. Naquela noite, depois de levar Emily e sua família para casa, Jack parou no cemitério mais uma vez. O céu estava excepcionalmente claro, e a brisa suave carregava um perfume familiar. O mesmo perfume que Sarah costumava usar. Obrigado, ele sussurrou em seu túmulo, por nunca desistir de nós, por enviar esses anjinhos para me trazer de volta. Eu prometo que vou cuidar deles, meu amor. De todos eles. Uma estrela cadente cruzou o céu naquele momento, e Jack sorriu. Sarah sempre disse que não havia coincidências. Na semana seguinte, a transformação começou. O quarto do hospital foi decorado com os desenhos dos gêmeos, imagens coloridas de uma família reunida, sempre com uma figura alada sorrindo de cima. Emily começou o novo tratamento, e embora fosse exaustivo, ela tinha uma energia diferente. Jack reorganizou completamente sua agenda, delegando responsabilidades na empresa para que ele pudesse estar lá para cada sessão importante. Nos dias de tratamento, ele chegava cedo com o café da manhã para todos, incluindo a equipe médica, que logo se tornou bastante apegada à família Thompson. Os gêmeos se tornaram bem conhecidos no hospital, suas risadas ecoando pelos corredores enquanto eles corriam com presentes para sua mãe, desenhos, flores colhidas do jardim, histórias da escola. Jack descobriu que tinha um talento para contar histórias, inventando contos elaborados que faziam seus sobrinhos rugir de rir durante as longas horas de espera. Michael, inicialmente reservado, começou a se abrir mais para seu cunhado. Durante uma noite particularmente difícil,
Quando Emily reagiu fortemente à medicação, os dois homens passaram horas conversando na cafeteria do hospital, compartilhando medos, esperanças e histórias do passado. Sabe, Michael disse distraidamente, girando sua xícara de café. Emily guardou cada notícia sobre você ao longo dos anos, cada manchete sobre seus sucessos nos negócios, cada foto de revista. Ela nunca parou de ter orgulho de seu irmão, mesmo enquanto estava machucada. Jack sentiu lágrimas queimando seus olhos. E eu perdi tanto. Os primeiros passos dos meninos, aniversários, natais. Nunca é tarde demais para fazer novas memórias, Michael respondeu com um sorriso. Os meninos já estão planejando uma festa surpresa para quando Emily terminar esta fase do tratamento. Eles insistem que tem que ser em sua cobertura porque, de acordo com Ethan, o tio Jack tem a melhor vista para ver a tia Sarah no céu. O novo protocolo de tratamento continuou semana após semana. Os resultados do laboratório começaram a mostrar uma melhora lenta, mas constante. Dr. Warner permaneceu esperançoso, mas cauteloso em suas previsões. A máquina de diálise suíça provou seu valor, proporcionando sessões mais eficientes com menos efeitos colaterais. Um mês após iniciar o tratamento, Jack arranjou uma surpresa. Usando fotos antigas e as histórias que Emily contava aos meninos, ele transformou uma das paredes do quarto do hospital em uma linha do tempo familiar. Fotos de seus pais da infância dos irmãos, momentos com Sarah e espaços em branco rotulados como memórias futuras prontas para serem preenchidas com novos marcos. Emily chorou quando viu a parede, mas estas eram lágrimas de um tipo diferente agora. Lágrimas de esperança, de cura, de uma família reunida. Os gêmeos passavam horas estudando as fotos, fazendo perguntas sobre cada uma, tecendo conexões entre o passado e o presente, com a simplicidade profunda das crianças. "Olha, mamãe!" Ethan exclamou um dia, apontando para uma foto antiga. "O tio Jack tem o mesmo sorriso do vovô, e a tia Sarah tinha o mesmo cabelo dourado que você tem, mamãe." Noah acrescentou orgulhosamente, notando-lhe a semelhança. A equipe médica notou a diferença que o apoio familiar fez no tratamento de Emily. Ela respondeu melhor à medicação. Seus níveis de energia aumentaram e até sua pressão arterial estabilizou. Dr. Warner comentou que nunca havia visto um paciente tão completamente cuidado. "Amor familiar", ele disse durante uma consulta, "é às vezes a melhor prescrição que podemos dar." Uma tarde, enquanto Emily descansava após a diálise, Jack encontrou os gêmeos sussurrando no corredor, curvados sobre um pedaço de papel. "O que vocês estão aprontando, pequenos?" ele perguntou curioso. "Nós estamos fazendo uma lista", Noah respondeu seriamente, "de todas as coisas que faremos quando a mamãe melhorar." "Podemos mostrar a você?" Ethan perguntou, seus olhos brilhando. Jack sentou-se no chão com eles e seu coração derreteu enquanto ele lia os itens em sua caligrafia infantil. Piquenique no parque, festa na casa do tio Jack, viagem à praia, Natal juntos, visitar a tia Sarah para agradecer. "Esta é uma lista muito especial", Jack disse, sua voz embargada pela emoção. "Podemos adicionar algumas coisas mais?" Os meninos assentiram entusiasticamente e logo os três estavam perdidos em planos para o futuro, suas risadas ecoando pelo corredor. Emily, acordada pelo barulho, observava da porta, seu coração transbordando de amor e gratidão. Naquela noite, depois que todos haviam partido, ela abriu seu diário, um presente de Sarah anos antes, e escreveu: "Querida Sarah, você estava certa. Família é para sempre. E agora, finalmente, estamos todos juntos novamente. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo depois que você partiu. Seus anjinhos trouxeram Jack de volta, e com ele, eles trouxeram esperança. Com amor, Emily." No dia seguinte, quando Jack chegou para outra sessão de tratamento, ele encontrou os gêmeos cochilando no sofá do quarto do hospital, cada um segurando um dos braços de sua mãe enquanto Michael trabalhava silenciosamente em seu laptop.
A cena parecia tão natural, tão certa, que por um momento Jack sentiu Sarah ao seu lado, sorrindo. Aquele sorriso, eu sabia que você conseguiria. O novo protocolo de tratamento entrou em sua fase mais intensiva. As manhãs na clínica começavam cedo com Emily conectada à máquina de diálise suíça, enquanto Jack e Michael se revezavam para fazer-lhe companhia. Os gêmeos, bem ajustados à nova rotina, transformaram o quarto do hospital em sua segunda casa, enchendo-o com desenhos e histórias. Uma manhã, enquanto Emily descansava após uma sessão particularmente difícil, Jack levou os gêmeos à cafeteria do hospital. Havia se tornado um ritual. Chocolate quente para eles, café para ele e muitas histórias. Tio Jack. Ethan começou a limpar a espuma de chocolate de seu lábio superior. Conte-nos novamente como você conheceu a tia Sarah. Era a terceira vez naquela semana que eles pediam a história, mas Jack nunca se cansava de contá-la. Enquanto ele descrevia seu encontro casual em uma livraria, ele observava as expressões envoltas de seu sobrinho tão parecidas com as de Emily quando ela era pequena. E mamãe? Noah interrompeu em sua parte favorita. Ela gostou da tia Sarah desde o início? Desde o primeiro momento, Jack sorriu com a lembrança. Sarah tinha esse dom para conquistar as pessoas. Ela foi quem convenceu sua mãe a seguir seu sonho de se tornar professora, sabe? Os gêmeos trocaram olhares surpresos. Mas a mamãe sempre foi professora, Ethan protestou. Nem sempre, Jack explicou, aproveitando o momento para aprender mais sobre as vidas de seus sobrinhos. E vocês também? Vocês sempre estudaram na escola dela? Noah balançou a cabeça. Nós só fomos para lá depois que ela ficou doente. Era mais fácil para ela nos deixar e nos buscar. Nós costumávamos morar em outra cidade, Ethan acrescentou. Era pequena, muitos campos. Papai construía pontes. Jack absorveu cada detalhe, preenchendo as lacunas dos anos perdidos. Ele aprendeu que os gêmeos haviam nascido prematuros, que a gravidez de Emily havia sido difícil, que Michael havia abandonado um projeto importante para cuidar dela na época, que os primeiros sinais de doença renal apareceram logo após o nascimento. Mamãe sempre diz que somos especiais, Noah comentou, brincando com seu canudo, porque a tia Sarah nos enviou do céu para cuidar dela. O coração de Jack apertou. Emily nunca havia mencionado complicações na gravidez nos relatórios médicos que ele tinha. Quantas outras batalhas ela havia travado sozinha? De volta ao quarto, eles encontraram Emily acordada, conversando com o Dr. Warner sobre seus últimos exames. A expressão neutra e profissional do doutor era uma que Jack reconhecia. Algo não estava progredindo como esperado. Os níveis de creatinina permanecem altos, Dr. Warner explicou, apontando para um gráfico, e sua pressão arterial está instável apesar da medicação. Emily assentiu, já acostumada ao jargão médico. Mas Jack notou como seus dedos agarravam o lençol da cama, um hábito nervoso que o lembrava de sua mãe. Nós ajustaremos o protocolo, Dr. Warner continuou. Aumentaremos a frequência da diálise temporariamente e adicionaremos um novo medicamento para a pressão arterial. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. A nova medicação trouxe efeitos colaterais severos. Náuseas constantes, tonturas, perda de apetite. Emily tentou permanecer forte pelos meninos, mas Jack a ouvia chorar no banheiro quando ela pensava que ninguém estava por perto. Uma noite depois de colocar os gêmeos na cama-sofá no quarto de Emily, Jack encontrou Michael no corredor, com o rosto enterrado nas mãos. Ela não está melhorando, está? Michael perguntou sem olhar para cima. Jack sentou-se ao lado de seu cunhado. Ela é forte, mais forte do que todos nós. Os meninos, Michael começou, sua voz tremendo. Eles ainda são tão pequenos. Ouça, Jack disse, colocando uma mão no ombro de Michael. Emily tem todos nós agora. Eu não vou deixar nada acontecer à minha irmã.
A mãe de meus sobrinhos. Dentro do quarto, Emily dormia inquietamente, os efeitos da medicação evidentes em seu rosto pálido. Os gêmeos se aconchegaram de cada lado dela como se formassem uma barreira protetora. A semana seguinte trouxe uma pequena vitória. Sua pressão arterial começou a estabilizar. Foi um progresso modesto, mas significativo. Dr. Warner ajustou as medicações novamente e, lentamente, os piores efeitos colaterais começaram a diminuir. Durante este período, Jack descobriu um talento inesperado para entreter seus sobrinhos durante os momentos mais difíceis. Ele elaborou um jogo elaborado, transformando o tratamento de sua mãe em uma missão espacial. A máquina de diálise tornou-se uma nave espacial. Os medicamentos eram combustível estelar, e cada exame bem-sucedido era outra estrela conquistada. Capitã Emily, ele anunciava em voz solene sempre que entrava no quarto, fazendo os gêmeos caírem em gargalhadas. Os relatórios da missão indicam: estamos no caminho certo, Emily. Mesmo em dias ruins, sorria para suas travessuras. Você seria um ótimo professor, sabe? Ela comentou uma tarde, observando-o ajudar os meninos com a lição de casa. Eu aprendi com os melhores, ele respondeu com uma piscadela. Dia a dia, o vínculo entre tio e sobrinhos crescia mais forte. Jack descobriu que Ethan tinha um dom natural para números, enquanto Noah era o artista da família. Ele começou a trazer pequenos presentes educativos. Um kit de pintura para Noah, jogos de matemática para Ethan. Tio Jack, Noah chamou uma tarde enquanto pintava mais uma obra-prima. Por que você demorou tanto para nos encontrar? A pergunta inocente, mas profunda, pegou Jack de surpresa. Ele olhou para Emily, que fingia estar dormindo, embora ele soubesse que ela estava ouvindo atentamente. Às vezes, ele começou cuidadosamente. Adultos cometem erros por orgulho ou medo. Eu cometi muitos erros, Noah. Mas agora eu estou aqui, e eu prometo que não vou a lugar nenhum. Tia Sarah ficaria feliz, Ethan comentou, os olhos nunca deixando seu quebra-cabeça. Mamãe sempre diz que ela queria todos juntos. Semanas viraram meses. O quarto do hospital tornou-se um pequeno universo próprio com rotinas e rituais. Jack montou uma pequena biblioteca em um canto cheia de livros e jogos infantis. Michael trouxe fotos de família para pendurar nas paredes. Os gêmeos tinham uma área de estudo improvisada onde faziam suas tarefas escolares sob a supervisão rotativa dos 3 adultos. O Dr. Warner notou como o ambiente familiar positivo estava ajudando o tratamento de Emily. Em 20 anos de medicina, ele observou durante um check-up. Eu nunca vi um paciente com um apoio tão forte. Isso faz toda a diferença. Nem tudo foi fácil. Houve noites de febre alta, dias de dor intensa, momentos em que a medicação parecia fazer mais mal do que bem. Em um daqueles momentos críticos, Jack encontrou os gêmeos escondidos na capela do hospital. Tio Jack, Noah sussurrou ao vê-lo. Nós estamos pedindo para a tia Sarah enviar mais força para a mamãe. Jack sentou-se entre eles no banco de madeira, puxando-os para perto. Sabe de uma coisa? Sua tia Sarah sempre disse que o amor é o remédio mais forte que existe. Mais forte que as injeções da mamãe. Ethan perguntou, fazendo uma careta. Muito mais forte, Jack respondeu, sorrindo. E vocês dois são a prova viva disso. Desde que nasceram, vocês têm sido o remédio mais importante para sua mamãe. Os meninos absorveram esta informação com o tipo de seriedade que só as crianças conseguem reunir. Naquela noite, eles insistiram em ler histórias de ninar para Emily, invertendo os papéis usuais. Jack observava da porta, maravilhado com a sabedoria natural de seu sobrinho. Conforme o tratamento avançava, Emily começou a ter mais dias bons do que ruins. Nas manhãs, ela se sentia mais forte. Ela dava pequenas aulas aos meninos, transformando o quarto em uma sala de aula improvisada. Jack frequentemente se encontrava assistindo a essas sessões, admirando a paixão de sua irmã por ensinar em circunstâncias tão difíceis.
Lembra quando você disse que eu estava fugindo do negócio da família ao me tornar professora? Emily perguntou a ele uma tarde depois que os meninos adormeceram. Eu acho que finalmente entendo porque o papai sempre disse que ensinar era a profissão mais nobre. Jack pegou a mão dela. Ele teria orgulho de você, Emily, do que você construiu, da professora que você se tornou, da mãe maravilhosa que você é. Um dia, durante uma sessão de diálise especialmente longa, os gêmeos pediram para ouvir histórias sobre os avós que nunca conheceram. Jack e Emily se revezaram compartilhando memórias de infância, rindo de aventuras há muito esquecidas, chorando com recordações agridoces. Vocês são muito parecidos com eles, Emily disse aos seus filhos. Ethan tem o sorriso do vovô e Noah tem a determinação da vovó. E ambos são tão teimosos quanto sua mamãe, Jack brincou, fazendo todos rirem. Foi quando o Dr. Warner entrou no quarto, seu rosto mais solene do que o usual. Ele segurava uma pasta com os últimos resultados de exames de Emily em suas mãos. Nós precisamos conversar, ele disse, e o tom de sua voz fez Jack perceber que uma nova etapa da batalha estava prestes a começar. O amanhecer chegou com uma névoa densa sobre a cidade, como se o próprio céu compartilhasse a sensação de apreensão. No escritório do Dr. Warner, o silêncio reinou, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado e o ocasional farfalhar de papéis. Jack examinou a pilha de resultados de exames na mesa do doutor. Cada página, cada gráfico contando a história da luta de Emily. Michael sentou-se com um braço protetoramente em volta de Emily, que se moveu desconfortavelmente em sua cadeira. Os gêmeos, pela primeira vez desde que o tratamento começou, haviam ficado na escola. Uma decisão difícil, mas necessária dada a natureza desta reunião. Jack podia sentir o peso de sua ausência. O quarto parecia mais estéril, mais parecido com um hospital sem suas risadas e desenhos coloridos. Emily Dr. Warner começou removendo seus óculos, um sinal inconfundível de que ele estava prestes a entregar notícias sérias. Estes últimos exames apresentam um cenário que precisamos discutir, francamente. Ele pegou o primeiro relatório onde gráficos vermelhos e azuis formavam linhas ameaçadoras. Sua função renal continua a declinar apesar do protocolo intensivo. Seus níveis de creatinina estão persistentemente altos e sua taxa de filtração glomerular caiu abaixo de 15%. Emily apertou a mão de Michael com força. O que isso significa? Praticamente falando, doutor, significa que chegamos a um ponto crítico. Diálise, mesmo com o equipamento mais avançado, não é mais suficiente para manter seus níveis estáveis. Seu corpo está achando cada vez mais difícil eliminar toxinas, e outros órgãos estão agora sendo afetados. Jack sentiu um nó apertar em sua garganta. Quais são nossas opções nesta fase? Dr. Warner respondeu, dobrando as mãos na mesa. Nós realmente só temos uma opção viável, um transplante de rim, e precisamos fazê-lo dentro dos próximos 3 meses, enquanto Emily ainda está forte o suficiente para passar pela cirurgia. Dr. Warner então começou a detalhar o quadro clínico, usando termos técnicos que haviam se tornado parte de seu vocabulário diário nas últimas semanas. Ele mostrou a eles exames revelando o crescente acúmulo de toxinas em seu sangue, o estresse em seu coração, os primeiros sinais de sobrecarga hepática. A boa notícia, ele continuou, é que um transplante bem-sucedido pode reverter quase todos esses problemas. Com um rim saudável, Emily poderia retornar a uma vida normal, voltar a ensinar, ver seus filhos crescerem, viver sem dependência de diálise. Mas a lista de espera, Emily começou, sua voz tremendo. Poderia levar anos, Jack terminou. E com seu tipo sanguíneo raro. Exatamente. Dr. Warner concordou. É por isso que devemos considerar seriamente um transplante de doador vivo. A taxa de sucesso é significativamente maior e poderíamos agendá-lo antes que sua condição piore ainda mais. Michael pigarreou, sua voz rouca.
Eu já me ofereci para ser um doador. Nós fizemos exames no mês passado, mas o quê? Jack interrompeu, virando-se bruscamente para encará-los. Por que você não me disse? Eu não sou compatível, Michael explicou, frustração evidente em seu tom. E você já havia feito tanto, Jack. Nós não queríamos, não. Jack levantou-se, sua decisão evidente em cada palavra. Não mais me protegendo, Dr. Eu quero fazer todos os testes de compatibilidade a partir de agora. O doutor estudou Jack por um longo momento antes de assentir. Como irmãos, vocês têm uma maior probabilidade de compatibilidade. Mas devo ser muito claro sobre os riscos e implicações. Pelos próximos 40 minutos, Dr. Warner detalhou todo o processo. Os numerosos testes necessários, desde exames de sangue básicos até complexos rastreamentos genéticos, os riscos da cirurgia, as mudanças de estilo de vida após a doação, o período de recuperação. As semanas seguintes tornaram-se uma maratona de exames médicos. Jack essencialmente se mudou para o hospital, dividindo seu tempo entre o quarto de Emily, coletas de sangue, exames de imagem e consultas com especialistas. Cada exame trazia uma nova onda de ansiedade. Cada resultado parcial era recebido com o fôlego suspenso. Os gêmeos, protegidos dos detalhes técnicos, ainda sentiam a atmosfera mudada. Uma noite, enquanto Jack os levava para casa depois de visitar a mamãe, Noah fez a pergunta que ele estava aguardando. Tio Jack, você vai dar à mamãe um pedacinho de você para que ela melhore? A frase inocente quase fez Jack perder o controle do carro. Como você sabe disso, amiguinho? Nós ouvimos a enfermeira Rose conversando. Ethan explicou. Ela disse que você está fazendo um monte de testes para ver se pode ajudar a mamãe. Jack estacionou, virando-se para encarar os meninos. Sim, eu estou tentando ajudá-la, mas nós ainda não sabemos se vai funcionar. Vai sim, Noah afirmou com a certeza inabalável que só as crianças têm. Tia Sarah vai ajudar. Naquela noite, depois de deixar os meninos com Michael, Jack foi ao cemitério novamente. Era uma ocorrência frequente agora, especialmente antes de resultados de exames importantes. Amanhã nós teremos os resultados finais. Amor, ele sussurrou para o túmulo de Sarah. Se eu for compatível. Bem, você sempre disse que Emily e eu éramos mais parecidos do que queríamos admitir. O dia do resultado final amanheceu sob uma fina garoa. Jack mal havia dormido, revirando-se na cama enquanto imaginava todas as possibilidades. A reunião com o Dr. Warner estava marcada para as 9 anos, mas ele chegou ao hospital às 7, incapaz de esperar em casa. Emily já estava lá, pálida de outra noite difícil de diálise. Michael cochilava em uma cadeira ao lado dela, olheiras sob seus olhos, traindo noites sem dormir. Pela primeira vez em semanas, os gêmeos insistiram em ficar em casa da escola para poderem estar aqui. Exatamente às 9 horas, Dr. Warner entrou no quarto carregando uma pasta que parecia mais grossa do que o usual. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bem, o doutor começou, um pequeno sorriso se formando atrás de sua máscara. Parece que temos boas notícias. Jack sentiu seus joelhos fraquejar. Emily soltou um soluço silencioso. A compatibilidade é quase perfeita, Dr. Warner continuou, abrindo a pasta para revelar os resultados. Todos os principais marcadores se alinham. A tipagem tecidual é excelente e o cross-match não mostrou reações adversas. Então isso significa, Emily começou, sua voz falhando. Isso significa que seu irmão pode ser seu doador. Sim. Na verdade, é raro ver uma compatibilidade tão boa, mesmo entre irmãos. Os gêmeos, que haviam estado incomumente silenciosos, explodiram em aplausos animados. Noah pulou nos braços de Jack enquanto Ethan abraçava sua mãe cuidadosamente, atento aos seus tubos de diálise. Então, Jack disse, sua voz tremendo de emoção, quando podemos agendar a cirurgia?
Dr. Warner assumiu seu comportamento profissional novamente. Nós precisamos fazer alguns testes finais em você, Jack, e ajustar o protocolo de Emily para prepará-la para o transplante. Mas se tudo correr bem, podemos agendá-lo para 3 semanas a partir de agora. 3 semanas, Emily ecoou, como se testasse o som das palavras. Jack, você tem certeza? Absolutamente certeza. Jack caminhou até a cabeceira de sua irmã e pegou a mão dela em ambas as suas. Emily, nestes últimos meses, eu te observei lutar com tudo o que você tinha. Eu vi seus filhos orando por um milagre. Eu testemunhei o amor de nossa família superando anos de raiva e distância. Como eu poderia não ter certeza? Michael, silencioso até então, levantou-se e abraçou seu cunhado. Nenhuma palavra foi necessária. O gesto disse tudo. Dr. Warner pigarreou discretamente. Eu vou dar a vocês algum tempo para processar as notícias. Nós começaremos os preparativos amanhã. Assim que o doutor saiu, os gêmeos começaram a fazer planos. Nós podemos fazer uma festa quando a mamãe melhorar. Ethan exclamou. E o tio Jack pode ficar conosco para sempre. Noah acrescentou. Emily riu através de suas lágrimas. Eu acho que seu tio ainda precisa trabalhar, querido. Na verdade, Jack sorriu. Eu já falei com o conselho da empresa. Eu vou tirar 3 meses de licença após a cirurgia. Tempo suficiente para recuperar e para compensar o tempo perdido com minha família. Naquela tarde, depois que os gêmeos foram finalmente convencidos a ir para casa com Michael, Emily e Jack foram deixados sozinhos no quarto do hospital. O zumbido rítmico da máquina de diálise foi o único som por um longo tempo. Jack. Emily finalmente quebrou o silêncio. Você se lembra do último Natal antes da discussão quando Sarah insistiu em fazer aquele enorme jantar? Como eu poderia esquecer? Ela queimou o peru e nós acabamos pedindo pizza. Ela disse algo naquela noite enquanto você estava ao telefone com alguma emergência de negócios. Ela disse que um dia você entenderia que algumas coisas são mais importantes do que o sucesso na carreira. Jack sentiu lágrimas picando seus olhos. Ela era sempre a mais sábia de nós 3. Obrigado, Emily sussurrou. Não apenas pelo rim, mas por voltar, por ser meu irmão novamente. Eu sempre fui seu irmão, Emily. Eu me perdi por um tempo. Eles caíram em silêncio novamente, mas era um tipo diferente de silêncio desta vez, um cheio de promessa, esperança e um futuro. Através da janela do hospital, um raio de sol atravessou as nuvens, projetando um arco-íris no vidro embaçado. Jack sorriu, lembrando como Sarah sempre dizia que arco-íris eram sinais de anjos sorrindo. Enquanto ele observava sua irmã adormecer, exausta, mas em paz, ele podia quase sentir o sorriso dela, abençoando este novo começo. 3 semanas. Em 3 semanas, eles enfrentariam a parte mais desafiadora dessa jornada. Mas pela primeira vez em muito tempo, o medo havia cedido à esperança. Em 3 semanas, não seria apenas um transplante de rim. Teria uma família inteira renascendo. Você estava certa, Sarah. Jack sussurrou para o arco-íris. Família é para sempre. E desta vez, eu não esquecerei. A manhã da cirurgia amanheceu brilhante e incomumente clara, como se o próprio universo conspirasse para lançar luz sobre este dia crucial. Jack havia estado no hospital desde as 5, seguindo cada passo do protocolo pré-operatório que ele havia memorizado nas últimas semanas. Jejum absoluto, um banho antisséptico especial, sem itens pessoais, exceto o anel de casamento de Sarah, que a enfermeira Rose havia prometido guardar com segurança. No quarto ao lado, Emily também estava sendo preparada, cercada por Michael e os gêmeos, que tinham permissão especial do Dr. Warner para ficar com ela até a hora. A equipe médica moveu-se com eficiência silenciosa, verificando os sinais vitais, ajustando medicações, verificando cada detalhe dos preparativos com precisão quase militar. Tio Jack, Noah exclamou ao vê-lo na porta já em uma bata de hospital. Nós fizemos para você um desenho de boa sorte.
Ethan estendeu uma folha de papel em que eles haviam trabalhado a noite toda. Era uma ambiciosa peça de arte para crianças de 5 anos. A família inteira estava representada, incluindo uma figura alada claramente significando Sarah, pairando sobre 2 camas de hospital decoradas com corações e estrelas. No canto, escrito em letras infantis cuidadosamente traçadas, dizia: "Nossa família é mais forte que qualquer coisa." Jack sentiu lágrimas em seus olhos enquanto ele cuidadosamente colocava o desenho debaixo de seu travesseiro. "É o amuleto de boa sorte mais poderoso que eu poderia ter," ele disse abraçando seus sobrinhos. Dr. Warner apareceu prontamente às 7, acompanhado por sua equipe principal. Dr. Chen, o cirurgião assistente, Doutora Maria, a nefrologista, e Lisa, a enfermeira-chefe cirúrgica. "É hora," ele anunciou gentilmente. "Nós precisamos fazer os passos finais." Os gêmeos abraçaram sua mãe primeiro, um abraço delicado que eles haviam aprendido a dar a ela ao longo dos últimos meses. Então eles correram para Jack. "Volte logo, ok?" Ethan sussurrou, apertando seu tio firmemente. "Mais rápido do que você pensa, amiguinho," Jack o assegurou, engolindo o nó na garganta. "Cuide bem de sua mamãe enquanto eu estiver dormindo." "Tudo bem, nós prometemos," Noah disse solenemente. "E a tia Sarah vai cuidar de vocês 2 lá de cima." A equipe médica guiou Emily para fora primeiro. Enquanto Jack a observava sendo levada pelo corredor, ele se lembrou da conversa deles na noite anterior, depois que todos os outros haviam ido para casa. "Você tem certeza absoluta?" Ela perguntou pela 100ª vez, o medo brilhando atrás de seus olhos. "Eu estou mais certo disso do que qualquer decisão que eu já tenha tomado," ele havia respondido. E ele falava sério. "Amanhã é apenas o primeiro dia do resto de nossas vidas," insiste. Na sala de cirurgia, equipes trabalhavam em uníssono, perfeitamente coreografado como uma orquestra bem ensaiada. Dr. Warner supervisionou pessoalmente ambas as salas de cirurgia, conectadas por um corredor interno designado para transplantes. Jack observava as luzes fluorescentes suspensas passarem enquanto eles o levavam, o distinto cheiro de hospital mais forte do que nunca. "Conte para trás de 10 D", o anestesista instruiu, colocando uma máscara sobre seu rosto. Seu crachá dizia: "Doutora Patrícia", e seu sorriso gentil foi a última coisa que Jack conscientemente se lembrou. 98. Jack pensou em Sarah, Emily, os gêmeos. 7:06, o quarto começou a embaçar, as bordas de sua visão suavizando. 5. Sua impressão final foi de um sorriso familiar pairando acima dele, incerto se pertencia à doutora Patrícia ou a Sarah. Na sala de espera, Michael tentou manter os gêmeos ocupados com jogos e histórias. Ele havia trazido seus livros favoritos, tablets carregados com aplicativos educacionais e até lanches especiais preparados por um vizinho, mas nada poderia dissipar completamente a ansiedade que pairava no ar. Cada vez que a porta abria, todos os olhos se voltavam esperançosamente apenas para enfrentar mais espera. As horas se arrastaram como dias. 4 horas se passaram, então 5, então 6. Dr. Warner os havia avisado que o procedimento seria longo. Primeiro removendo o rim de Jack, uma operação meticulosa exigindo precisão absoluta para preservar vasos sanguíneos e o uréter. Então o transplante real em Emily, onde cada sutura e conexão tinham que ser impecáveis. "Por que está demorando tanto?" Noah perguntou pela 10ª vez. Sua pequena voz revelando o medo que ele estava tentando esconder. "Porque os doutores estão sendo extremamente cuidadosos," Michael explicou pacientemente. "É como montar aquele seu quebra-cabeça de 1000 peças. Você tem que encaixar cada peça exatamente certo." Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o Dr. Warner emergiu pela porta da sala de espera, ainda em seu traje cirúrgico. Mesmo com a maior parte de seu rosto coberta por uma máscara,
Seu sorriso contou a história antes que ele falasse. A cirurgia foi um sucesso, ele anunciou, tirando seu gorro. O rim de Jack foi implantado com sucesso e começou a funcionar na mesa de cirurgia. Emily começou a produzir urina imediatamente, o que é um excelente sinal. Ela está respondendo muito bem e Jack está estável. Os gêmeos explodiram de alegria, pulando e abraçando um ao outro. Michael afundou em uma cadeira, lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas. A tensão de anos finalmente encontrando libertação. Quando podemos vê-los? Ethan perguntou ansiosamente, puxando o casaco do doutor. Emily permanecerá na UTI pelas próximas 24 horas para monitoramento rigoroso. Jack deve acordar em algumas horas e terá permissão para visitas breves amanhã. O período mais crítico são as primeiras 48 horas, onde observamos por quaisquer sinais de rejeição. Na UTI, Emily flutuou entre a consciência e os sonhos, envolvida em camadas de analgésicos e anti-inflamatórios. Em seus momentos mais lúcidos, ela ouviu o bip constante dos monitores, sentiu a presença silenciosa das enfermeiras, captou trechos de discussões técnicas sobre função renal e sinais vitais estáveis. Em seus sonhos, ela viu Sarah não nos pesadelos febris dos últimos meses, mas sorrindo, radiante, acenando de um lugar cheio de luz. Cuide bem dele, Sarah disse em seus sonhos. Cuide bem do pedaço dele que agora é seu. Jack foi o primeiro a acordar completamente cerca de 6 horas após a cirurgia. A dor era significativa, mesmo com medicação. Mas sua primeira pergunta foi sobre Emily. Sua irmã está muito bem, a enfermeira Rose o assegurou, ajustando seu soro. O rim começou a funcionar imediatamente, o que é um ótimo sinal. Ela produziu mais de 100 ml de urina na primeira hora após o transplante. No dia seguinte, durante curtos períodos de visita, os gêmeos se revezaram indo entre os quartos de Jack e Emily, servindo como mensageiros entusiastas entre os irmãos. Mamãe me disse para te dizer que você é o melhor irmão do mundo. Noah relatou solenemente a Jack, segurando sua mão cuidadosamente para evitar perturbar a linha do soro. E o tio Jack disse, você deveria parar de chorar ou você vai desidratar o novo rim. Ethan anunciou a Emily, arrancando um riso suave dela. A primeira semana foi um teste de paciência e esperança. Cada dia trazia novos desafios. Manejo da dor, ajuste de imunossupressores, monitoramento contínuo para sinais de rejeição, as primeiras caminhadas instáveis pelos corredores. Mas também houve pequenas vitórias. O primeiro sorriso genuíno de Emily, enquanto seus resultados de exames melhoravam. A primeira vez que Jack conseguiu sentar-se sozinho, os relatórios consistentemente positivos sobre a função renal dela. No 10º dia, Emily finalmente teve permissão para visitar Jack. Michael a levou em cadeira de rodas até o quarto dele, os gêmeos seguindo atrás como uma pequena comitiva real, segurando novos desenhos e cartões feitos na escola. Ei, doadora! Jack brincou fracamente quando a viu, sua voz ainda devido à intubação. Herói, ela respondeu, lágrimas brilhando em olhos que já pareciam mais brilhantes, mais saudáveis. Nenhuma palavra foi necessária. O olhar que trocaram disse tudo. Gratidão, amor, esperança, promessas não ditas de um futuro que agora parecia possível. Os gêmeos, sentindo a importância do momento, ficaram quietos por uma vez, apenas observando. A tia Sarah deve estar tão feliz. Noah disse depois de um tempo, sua sabedoria infantil quebrando o silêncio. Tenho certeza que sim, querido. Emily respondeu, estendendo a mão para segurar a mão de seu irmão. Tenho certeza absoluta. Naquela noite, depois que todos haviam partido, Jack observou a lua crescente através da janela do hospital. A dor era constante, mas era um tipo diferente de dor agora. Uma que tinha significado, que significava vida. Cada pontada o lembrava do milagre que eles haviam realizado juntos.
Em seu próprio quarto, Emily olhou para a mesma lua, sentindo a vida fluir por suas veias de uma maneira que ela não sentia há muito tempo. O rim de Jack batia dentro dela como uma promessa para o futuro. Um pedaço físico do amor fraterno que eles haviam reacendido. Dr. Warner havia explicado que os próximos meses seriam críticos. Uma programação de medicação estrita, check-ups frequentes, vigilância constante para quaisquer sinais de rejeição. Emily teria que reaprender a viver. Não mais amarrada à diálise, mas com novas diretrizes para proteger o precioso presente que ela havia recebido. Jack tinha sua própria jornada de recuperação pela frente. Seu corpo precisava se adaptar a funcionar com um rim para encontrar um novo equilíbrio. Mas sempre que ele pensava nos sorrisos de seu sobrinho, na leveza renovada de sua irmã, ele sabia que cada momento de dor valia a pena. Cedo na manhã seguinte, enquanto a primeira luz do sol pintava o céu, ambos receberam boas notícias. Os últimos exames mostraram melhora da função renal sem sinais de rejeição. É como se o rim sempre tivesse sido dela, Dr. Warner observou. Genuinamente impressionado. A compatibilidade é realmente notável. Os gêmeos, e que chegaram cedo com Michael, celebraram a notícia da maneira mais apropriada, cobrindo ambos os quartos com mais desenhos, cada um representando um futuro brilhante para sua família reunida. A recuperação ainda seria um longo caminho. Haveria dias difíceis pela frente, ajustes de medicação, momentos de medo e dúvida. Mas naquele momento, sob o filho recém-nascido, a família Thompson permaneceu mais forte do que nunca. E em algum lugar além do azul pálido do céu da manhã, Sarah sorriu, sabendo que seu último desejo havia se tornado realidade. A família estava completa novamente, unida por laços mais fortes que o sangue, mais profundos que a própria vida. 3 meses após o transplante, a casa dos Miller estava irreconhecível. O quarto, antes cheio de equipamento médico, era agora um escritório aconchegante onde Emily planejava seu retorno ao ensino. As paredes, anteriormente adornadas com horários de medicação, agora exibiam novas fotos, preciosos instantâneos tirados durante todo o processo de cura. Fiel à sua palavra, Jack havia tirado uma licença prolongada e tornou-se parte regular de suas vidas diárias. Cada manhã, ele chegava a tempo de levar seus sobrinhos para a escola, apreciando cada minuto no carro enquanto eles compartilhavam suas histórias e sonhos. Tio Jack, Ethan perguntou um dia, você continuará vindo depois que voltar ao trabalho? Talvez não todos os dias, Jack admitiu honestamente. Mas eu prometo que estarei lá para todos os momentos importantes, e os não tão importantes também. Como meu jogo de futebol na sexta-feira? Noah perguntou, seus olhos cheios de esperança. Especialmente seu jogo de futebol. Até o Dr. Warner ficou impressionado com a recuperação de Emily durante seu mais recente check-up. Ele estudou os exames dela com um amplo sorriso. É notável, ele disse, exibindo os resultados. Sua função renal é perfeita. Seus níveis de creatinina estão completamente normais. É como se este rim sempre tivesse sido seu. Sempre foi, Emily respondeu suavemente, apertando a mão de Jack. Apenas demorou um pouco para encontrar seu caminho até mim. Fins de semana tornaram-se tempo sagrado em família. Jack transformou sua cobertura no novo ponto de encontro, equipando-a com jogos, livros e todos os tipos de atividades que os gêmeos podiam sonhar. O quarto de hóspedes tornou-se o quarto dos gêmeos, decorado em suas cores favoritas e abastecido com seus brinquedos. Em uma daquelas tardes de sábado, enquanto Michael e Jack cuidavam da churrasqueira na varanda, Emily observava seus filhos brincarem na sala de estar. Havia uma leveza sobre eles agora, como se um peso invisível tivesse sido levantado de seus pequenos ombros. Eles parecem diferentes, não é? Michael observou, sentando ao lado dela. Mais leves. A família inteira se sente diferente, ela respondeu. É como se estivéssemos finalmente completos.
Na cozinha, Jack estava montando uma salada quando notou Ethan observando-o pensativamente da porta. E aí, amiguinho? Tio Jack, você acha que a tia Sarah ficaria feliz nos vendo assim? Jack parou, pego de surpresa pela pergunta. Ele se agachou para olhar Ethan nos olhos. Sabe, sua tia Sarah sempre disse que a família era a coisa mais importante do mundo. Ela não estaria apenas feliz, ela ficaria orgulhosa de ver como todos nós nos encontramos novamente. Naquela noite, depois do jantar, tornou-se tradição reunir-se na varanda. Emily, agora capaz de desfrutar de pequenos prazeres outrora impossíveis, saboreou um copo de vinho enquanto os meninos recontavam suas aventuras na escola. Jack observava tudo, seu coração transbordando de gratidão. Planos futuros formaram-se naturalmente. Emily decidiu retornar ao ensino em tempo parcial no início com Jack, insistindo em contratar um motorista para levá-la e buscá-la do trabalho. Os gêmeos aguardavam ansiosamente as férias de verão, 2 semanas das quais eles passariam na casa de praia que Jack havia comprado especialmente para a família. Você não precisava de uma casa inteira, Emily protestou, quando ele mostrou a ela as fotos. Não é apenas uma casa, Jack rebateu. É um lugar para fazer novas memórias. O retorno de Jack à sua rotina de trabalho foi gradual. Ele delegou muitas responsabilidades, reorganizou horários e insistiu em manter as quartas-feiras livres, oficialmente apelidadas de Dia de Aventura do tio Jack pelos gêmeos. Aquelas tardes eram sagradas. Às vezes era uma viagem ao parque, outras vezes um dia de filme em casa ou longas conversas sobre tudo e nada. Foi durante uma dessas tardes que Noah fez uma observação importante. Tio Jack, você sorri como a mamãe quando está realmente feliz, ele disse, estudando uma velha fotografia. E você franze a testa como ela quando está preocupado, Ethan acrescentou. Jack riu, percebendo que os gêmeos estavam certos. Havia tanto de sua família nele, tanto dele em Emily, tanto de seus pais nos gêmeos. Um ciclo contínuo de amor e herança, visto e não visto. O aniversário de Emily chegou, e Jack organizou uma celebração especial em sua cobertura. Ele a transformou em um jardim em miniatura, replicando o quintal de seus pais, onde tantas memórias felizes haviam sido feitas. Como você se lembrou de todos esses detalhes? Emily perguntou, comovida às lágrimas enquanto tocava as rosas brancas, as favoritas de sua mãe. Sarah, Jack respondeu simplesmente. Ela guardava fotos de tudo e anotava cada detalhe. Eu encontrei os álbuns dela enquanto estava me preparando para o transplante. A festa foi íntima, mas significativa. Dr. Warner e sua esposa eram convidados especiais, assim como a enfermeira Rose e alguns amigos próximos. Os gêmeos prepararam uma apresentação especial, uma música que eles vinham praticando por semanas, dedicada à sua mãe e tio. Quando eu crescer, Noah declarou durante o jantar, eu quero ser um doutor como o Dr. Warner, para que eu possa ajudar outras famílias. E eu quero ser um professor como a mamãe, Ethan acrescentou, para ensinar as pessoas a serem boas umas com as outras. Emily não conseguiu conter suas lágrimas. Jack a abraçou, consciente do rim que eles agora compartilhavam, batendo como um segundo coração entre eles. Os meses se passaram e a nova rotina se solidificou. Consultas médicas tornaram-se menos frequentes, embora ainda cruciais. A vida encontrou seu próprio ritmo, um ritmo mais gentil e completo. Uma noite depois que os gêmeos adormeceram após um dia agitado no parque, Emily encontrou Jack na varanda olhando para a cidade. No que você está pensando? Ela perguntou, juntando-se a ele. Como a vida é engraçada, ele respondeu. Todo aquele tempo perdido, o ressentimento, e olhe onde estamos agora. Sarah sempre disse, às vezes você tem que se perder antes de poder realmente se encontrar. Ela estava certa, como sempre. O silêncio confortável que se seguiu estava cheio de compreensão mútua. Lá embaixo, a cidade pulsava com a vida noturna, mas aqui em seu pequeno canto do mundo, havia apenas paz.
Verifique. Emily quebrou o silêncio. Você se arrepende? Doar seu rim, virar sua vida de cabeça para baixo por nós. Jack virou-se, olhos brilhando com certeza inabalável. Emily, antes do transplante, eu tinha sucesso, dinheiro, poder, mas eu estava vazio por dentro. Agora eu tenho uma família. Eu tenho 2 sobrinhos incríveis que me ensinam algo novo todos os dias. Eu tenho minha irmã de volta. Eu tenho propósito. Como eu poderia me arrepender disso? Passos suaves os interromperam. Noah estava na porta da varanda, meio adormecido. Eu tive um pesadelo, ele murmurou, esfregando seus olhos. Jack o pegou no colo como fazia quando Noah era menor. Quer contar ao seu tio sobre isso? Eu sonhei que você nos deixou de novo. Ei, amiguinho. Jack beijou o topo de sua cabeça. Isso nunca vai acontecer. Promessa do tio? Jura de mindinho. Noah estendeu seu dedinho. Jura de mindinho. Jack enganchou o seu com o de seus sobrinhos, trocando um olhar significativo com Emily. Mais tarde, uma vez que Noah estava de volta adormecido, os irmãos permaneceram na varanda, compartilhando memórias e sonhos. O futuro se estendia diante deles. Não mais uma ameaça, mas uma promessa. Sabe o que é engraçado? Emily ponderou. Por anos, eu tentei explicar aos meninos como era ter um irmão. Agora eles finalmente entendem. E eu finalmente entendo o que significa ser um tio, Jack disse com um sorriso. É como ser um pai e um melhor amigo ao mesmo tempo. A brisa noturna carregava o cheiro de flores do jardim da varanda, rosas brancas, as favoritas de Sarah. Em algum lugar além das cintilantes estrelas da cidade, ela estava certamente sorrindo, satisfeita em ver sua família totalmente reunida, finalmente inteira. A manhã seguinte chegou com promessas de um novo dia, um novo capítulo para o clã Thompson Miller. Os gêmeos acordaram cedo, ansiosos por outra aventura com o tio Jack. Emily se preparou para outra manhã na escola, seu corpo e espírito renovados. Michael deu os retoques finais em uma surpresa que ele estava planejando para o aniversário deles. E Jack, observando tudo isso da cozinha enquanto ele cozinhava o café da manhã para todos, sentiu uma peça que ele nunca havia conhecido antes. O vazio que ele havia carregado por tanto tempo finalmente se foi. Não preenchido por sucesso ou conquistas mundanas, mas por algo infinitamente mais precioso. O amor da família. Este era um novo começo para todos eles. Um renascimento construído em amor, sacrifício e esperança. E enquanto o sol nascia sobre o horizonte, tingindo o céu de ouro, a promessa de Sarah ecoava em seus corações. Família é para sempre. Um ano após o transplante, o quintal da casa de praia dos Thompson parecia completamente transformado. Lanternas coloridas penduradas entre as árvores, suas luzes suaves dançando na brisa do oceano. Mesas adornadas com rosas brancas, as favoritas de Sarah, formavam um semicírculo de frente para o mar. Era o dia da celebração que Emily havia meticulosamente planejado. A celebração da vida. Tio Jack! Ethan gritou da varanda. Olha o que nós encontramos nas caixas do sótão. Jack subiu os degraus de madeira para ver os gêmeos curvados sobre um álbum de fotos antigo. Suas páginas amareladas guardavam memórias que ele não via há anos. Ele e Emily como crianças brincando no quintal de seus pais. O dia em que ele conheceu Sarah, o último Natal em família antes da briga. Tia Sarah guardava tudo. Noah observou, traçando cuidadosamente uma foto dela sorrindo entre os irmãos. Olha, ela escreveu notas no verso de cada foto. Jack pegou a foto que Noah indicou no verso na caligrafia caprichada de Sarah. Lia Natal dos Thompson 2015. Último Natal juntos, mas não para sempre. Amor é mais forte que o orgulho. Um dia eles entenderão. Ela sempre soube, Emily disse suavemente, aparecendo atrás deles. Mesmo quando estávamos em desacordo, ela nunca perdeu a esperança. A data havia sido escolhida deliberadamente, o aniversário de Sarah. Gradualmente convidados chegaram. Dr. Warner e sua esposa,
enfermeira Rose, colegas de Emily da escola, amigos que haviam apoiado a família durante sua doença. Michael estava na churrasqueira enchendo o ar com aromas deliciosos. Enquanto o sol começava sua descida, pintando o céu de rosa e laranja, Jack pediu a atenção de todos. Vestido com um terno claro, algo que Sarah teria gostado, ele subiu os degraus da varanda. 1 ano atrás, ele começou, emoção densa em sua voz. Nós estávamos juntos em um hospital, cercados pelo medo, mas agarrados à esperança. Hoje nós nos reunimos para celebrar não apenas a vida, mas o amor que nos trouxe a este momento. Emily se juntou a ele, radiante em seu vestido azul, a cor que sempre havia sido sua assinatura. Sarah, ela continuou, minha cunhada, minha amiga, minha irmã de coração, sempre disse que família é para sempre. Mesmo quando nós não acreditávamos, ela acreditou por nós. Os gêmeos, vestindo ternos combinando, subiram os degraus carregando uma grande moldura coberta. Com movimentos sincronizados, eles revelaram seu presente secreto, uma colagem de fotografias formando o rosto sorridente de Sarah. Nós usamos todas as fotos que pudemos encontrar, Ethan explicou orgulhosamente, e nós o fizemos em suas cores favoritas. Lágrimas brotaram nos olhos de Jack. O rosto de Sarah, formado por centenas de momentos alegres capturados em fotos, parecia irradiar diretamente em sua alma. Michael veio à frente segurando um grande envelope gasto pelo tempo. Nós encontramos isso entre as coisas de Sarah, ele disse entregando-o a Jack. Ela deixou instruções para que fosse aberto hoje. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Jack abriu o envelope. Dentro estava uma carta e várias folhas de papel. A caligrafia familiar de Sarah contava uma última história. Queridos Jack e Emily, ele leu em voz alta. Se vocês estão lendo isso, significa que vocês finalmente encontraram seu caminho de volta um para o outro. Eu sempre soube que aconteceria. O amor entre vocês é muito forte para ser quebrado por orgulho ou mágoa. Emily segurou a mão de seu irmão enquanto ele continuava. Anexado, vocês encontrarão meu último presente para nossa família. Estas são escrituras de um lote de frente para a praia, o mesmo lugar onde passamos nossos verões de infância. Eu o comprei anos atrás, sonhando com o dia em que nossa família estaria junta novamente. Era precisamente onde eles agora estavam, em um terreno que Jack havia comprado sem conhecer sua história mais profunda. Não é coincidência, a carta de Sarah continuou. O universo tem suas próprias maneiras de reconectar o que é para permanecer ligado. Este lugar sempre foi mágico para nossa família e agora pertence a vocês. Construam novas memórias aqui. Ensinem os gêmeos a nadar nas mesmas águas onde vocês aprenderam. Contem a eles todas as histórias, até as tristes, porque elas nos tornam quem somos. E sempre lembrem, o amor é a força mais poderosa que existe. Ele cura, transforma, redime. Ele pode transcender o tempo, a distância e até a morte. Eu estou com vocês em cada pôr do sol, em cada onda que beija a areia, em cada risada dos gêmeos, em cada momento de alegria e também na tristeza. Com todo o meu amor, Sarah. O silêncio caiu, quebrado por Noah, apontando para o horizonte. Olha, um arco-íris. De fato, um arco-íris perfeito arqueou-se sobre o oceano. Sarah sempre disse que arco-íris eram sinais de anjos sorrindo. A celebração continuou tarde da noite. Dr. Warner fez um brinde emocionante lembrando a jornada do diagnóstico até aquele exato momento. A enfermeira Rose compartilhou histórias dos dias de hospital, descrevendo como os gêmeos haviam conquistado toda a equipe médica com sua devoção à mãe. Os gêmeos surpreenderam a todos com uma apresentação especial, uma música que eles haviam ensaiado em segredo, dedicada à sua mãe e tio. Suas pequenas vozes cantando sobre amor e família comoveram até os convidados mais reservados às lágrimas. Mais tarde, quando a maioria dos convidados havia partido,
A família permaneceu na praia. Os gêmeos brincavam na beira da água, suas risadas ecoando na suave brisa noturna. Michael e Emily dançaram descalços na areia ao som de uma velha melodia. Jack observava da varanda, seu coração transbordando de gratidão. Um ano atrás, ele estava sozinho em sua cobertura calma, cercado pelo sucesso, mas oco por dentro. Agora ele tinha uma família completa, um propósito e uma nova chance de vida. Emily se juntou a ele. Sarah estaria orgulhosa, ela disse suavemente, de todos nós. Ela está, Jack respondeu. De certa forma, ela nunca realmente partiu. Os gêmeos correram até eles, pingando água do oceano e radiantes. Podemos dormir aqui esta noite? Ethan perguntou. Na varanda sob as estrelas. Noah acrescentou esperançosamente. Colchões e cobertores foram trazidos para fora. Logo toda a família estava espalhada na espaçosa varanda, o som das ondas servindo como uma canção de ninar natural. Os gêmeos pediram mais histórias de Sarah, e Jack e Emily se revezaram para contá-las, algumas que os faziam rir, outras que os faziam chorar. Na manhã seguinte, eles acordaram ao nascer do sol. Emily fez café enquanto Michael e Jack arrumavam o café da manhã na varanda. O que vocês acham de fazer disso uma tradição? Jack sugeriu. Todo ano, neste dia, nós nos reunimos aqui para celebrar a vida, a família, o amor e a tia Sarah. Os gêmeos gritaram em uníssono da praia. Um novo dia trouxe novas promessas. Emily logo retornaria ao ensino em tempo integral. Jack havia reorganizado a empresa para ter mais tempo para a família. Os gêmeos estavam crescendo fortes e felizes, carregando dentro de si o melhor de todos que os amavam. E Sarah estava presente em cada momento, cada risada, cada abraço. Seu amor havia transcendido o tempo e a distância, unindo esta família de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Mais tarde, naquele dia, Jack encontrou um último presente de Sarah. Uma pequena nota escondida dentro de seu velho diário com uma única frase. O amor sempre encontra seu caminho de volta para casa. E lá naquela praia onde tantas histórias começaram e começaram novamente. A família Thompson estava finalmente em casa, redimida, renovada, completa. Um testemunho vivo de que o amor em sua forma mais pura e incondicional pode operar os maiores milagres.